Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos para mais uma atividade de trabalho, de conversa, de diálogo, onde a gente vai conversar e trocar uma ideia sobre o nosso tema da noite: Senhor, o que queres que eu faça? Então, antes de mais nada, todo trabalho espírita, a gente busca entrar em sintonia com Deus, em sintonia com Cristo, para que possamos absorver a potencialidade que nós temos como espíritos. Então, eu peço que nesse momento todos busquem imaginar a imagem do Cristo, que busquem ao Senhor. Nesse momento, desprendamo-nos dos pensamentos corriqueiros do dia, desprendamo-nos dos problemas que muitas vezes persistem em estar conosco, desprendamo-nos da mágoa que alguém direcionou através de uma palavra ferrenha ou uma atitude equivocada. Desprendamo-nos das ações alheias que nos perturbam e, principalmente, desprendamo-nos daquilo que nos arrasta para baixo. Façamo-nos crescer até o Cristo. Façamo-nos buscar o Cristo através dos exemplos que Ele nos deixou e sendo repetidores desses exemplos. E agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos juntos, reunidos em Teu nome, como faziam os apóstolos da cristandade primitiva, quando se reuniam em Teu nome, em busca de desenvolver e espalhar a Tua mensagem. Que sejamos assim, Senhor. Que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, estar desprendido de qualquer empecilho que possa nos atrapalhar o crescimento espiritual. E rogamos a Ti, Senhor, luz, paz e a influência dos amigos espirituais para essa noite, para que possamos desenvolver o trabalho, a conversa e as Tuas palavras da melhor forma possível. Obrigado, Jesus, que assim seja. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Claudecê, Claudivan, Braga, alguns outros que eu ainda não consegui enxergar aqui na nossa tela do celular, mas que sintam-se abraçados por aqueles que fazem a Associação de Estudos Espírita Kardecista, a ACESESC, que fica aqui em João Pessoa, a instituição ao qual eu faço parte, que aqui eu venho representar também. Claudeci, muito obrigado pelo convite de poder trabalhar mais uma vez, de poder, principalmente, a oportunidade de estudar muito mais e me preparar para poder falar um pouco da ideia que a gente vem trazer. Uma das coisas que, quando Claudeci me chamou para trazer a fazer parte da palestra desse mês do centro, eu fiquei me perguntando qual tema eu vou trazer. Eu já tinha falado sobre morte, já tinha falado sobre fé, tinha falado sobre sofrimento, e eu não sabia o que tema ia trazer.
E aí as coisas são engraçadas, né? Elas de forma tão sutis e tão de uma hora para outra, enquanto você menos espera, porque quando você programa demais, a coisa termina não indo pelo caminho correto, mas as coisas de Deus, elas vêm de uma forma tão sutil, né? Tão simples e de um momento quando você menos espera. E foi quando eu estava aqui pensando, na verdade eu não estava pensando no tema, e me veio aquele flash, é como se alguém estivesse falando, Senhor, que queres que eu faça? E na mesma hora me veio aquele estalo de dizer assim, poxa, esse é o tema. Esse é o tema, mas por que esse tema? O que é que envolve essa frase, Senhor, que queres que eu faça? Quando a gente busca entender e quando a gente começa a pesquisar o tema escolhido, a gente percebe o quão profundo é essa frase. O quanto ela se desdobra em ações, em postura, em crescimento e desenvolvimento. Mas para que a gente possa realmente tratar do tema, a gente precisa entender e conhecer um pouco daquele que falou essa frase. Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso antes de se tornar Paulo? Como é que vivia Saulo? Quais são as suas determinações? O que é que ele buscava enquanto homem comum, em Jerusalém? Saulo de Tarso, ele foi um jovem, nascido de uma família muito bem conceituada perante os romanos. Seu pai era tecelão. E Saulo cresceu, buscou, através dos estudos, desenvolver o conhecimento religioso, baseado principalmente em Moisés. Então, Saulo já no início da fase adulta, ele era um ferrenho detentor e defensor do conhecimento de Moisés. Então, ele buscava espalhar esse conhecimento através do seu desenvolvimento enquanto sacerdote. Paulo nasceu em Tarso, na Sicília, hoje é um território atual da Turquia, e ele nasceu no ano 5 na era cristã. Então, quando ele nasceu, ele morreu aos 67 anos e criou toda uma expectativa de vida em cima do conhecimento religioso. Saulo é um nome hebreu, e Paulo, que é um nome romano. Na verdade, como a família de Paulo tinha essa ascensão e essa proximidade aos romanos, o pai de Saulo deu a ele esses dois nomes, Saulo por sua natureza hebraica e Paulo por ter essa ligação com os romanos. Então, Saulo desenvolveu, antes de se converter ao cristianismo, ele buscou estudar as escrituras e a lei oral, que é deduzida da lei de Moisés, que era transmitida verbalmente de uma geração para outra e que também regulava a vida cotidiana dos fariseus. Então, de volta à cidade de Tarso, que é na verdade Saulo de Tarso, Tarso é a cidade origem de Saulo. De volta à cidade como grandes eventos do cristianismo, como anunciou no Evangelho e a morte e a ressurreição de Cristo. E as ideias cristãs se propagavam rapidamente naquela época, conquistando uma legião de judeus e romanos. E para apoiar o judaísmo ameaçado pela nova fé, Saulo empreendeu, depois de entender que aquela nova ideia que Jesus, aquele homem, aquele carpinteiro de Nazaré, espalhava de tal forma, e isso chamou a atenção de Saulo. Isso fez com que ele tomasse uma postura mais ferrenha, porque ele entendia
que aquela nova ideia traria consequências negativas às ideias mosaicas, né? Então, ele entendia também que se a mensagem do Cristo, de Jesus de Nazaré, se espalhasse de tal forma, aquilo poderia influenciar muita mais gente, e essas pessoas perderiam a fé em que Saulo acreditava. E Saulo começou a empreitar, baseado nisso, começou a empreitar perseguições aos primeiros cristãos, né? Então Saulo, ele não fazia isso de uma forma impensada, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Para ele defendia a sua ideia e buscava nisso a crença, na certeza de que o que ele estava fazendo fazia jus à crença em que ele servia, né? Ele entendia que essa mensagem, essa nova mensagem, poderia realmente atrapalhar com consequências graves no número de pessoas, de seguidores da sua religião. E aí Saulo, em suas empreitadas, né, ele encontra Estevão, né? Estevão é considerado o primeiro mártir cristão dessa nova era, né, do Cristo. E Estevão, ele tinha uma postura muito serena, porque ele sabia que tudo aquilo que ele acreditava refletia em sua vida. Estevão era um homem simples que buscava na mensagem cristã uma nova forma de viver e de espalhar a mensagem do Cristo. E um dia Saulo prendeu os apóstolos Filipe, Pedro e João, como também Estevão. E Estevão era um homem também dotado de muita facilidade na oratória, assim como Saulo. E Saulo se aproxima, após prendê-los, e começa a argumentar sobre essas questões dessa nova ideia que aquele carpinteiro trazia, o porquê essa mensagem vinha de um carpinteiro, de um homem simples, e pessoas simples absorviam a ideia e espalhavam essas ideias com plena certeza de que aquilo era uma verdade. Então Saulo queria entender como é que funcionava isso. Porém, numa dessas discussões entre Saulo e Estevão, o argumento que o Estevão coloca a Saulo era de tamanha estrutura, de tamanha base que, se comparando a um jogo, Estevão tinha ganho. E no orgulho natural, até então, de Saulo, ele não aceita, porque Saulo, enquanto homem religioso da época, ele tinha muita influência na política também, devido a seu pai, devido à sua família e seu pai ser uma família e um homem de negócios na região, e tinha muita aproximação com os romanos. Ele não permitia que alguém se sobressaísse dele, né? E olha, apesar que Saulo tinha uma força oratória muito forte, né? Porque era um homem muito inteligente e estudava bastante sobre religião. E aí ele se sente ofendido com aquilo, não aceita, né, dentro do seu orgulho, da sua vaidade, porque Saulo era um homem muito inflexível, muito inflexível. Ele não aceitava de forma alguma ficar por baixo de qualquer coisa. E aí ele ordena a morte de Estevão, né? Manda os soldados apedrejá-lo. E então, com aquilo, entre tantas outras perseguições, Saulo ele pediu a aprovação aos religiosos da época para que ele empreitasse em outras cidades
a perseguição aos novos cristãos. Então ele buscava pessoas, arrancava pessoas de suas casas, mulheres. Ele não queria saber de forma alguma quem era, mas que se seguisse esse carpinteiro que trazia uma nova ideia, seria preso e poderia ser até morto, como ele fez com muita gente. Então, Saulo, na sua empreitada de morte aos novos cristãos, ele descobre que começa a interrogar alguns presos e pergunta sobre Ananias, né? E aí ele se revolta de certa forma, principalmente por Ananias, porque Saulo tinha um amor muito grande por uma mulher chamada Abigail. E Abigail, para ele, era a noiva dele, era a mulher que queria fazê-lo feliz, né? Que iria trazer uma nova vida para ele, por ele estar naquela fase do homem apaixonado, né? E Abigail era uma mulher doce, era uma mulher que sempre se dedicava a ele. Só que, em determinado momento, a Abigail começa a se fragilizar fisicamente e começa a adoecer. E em uma dessas visitas que Saulo foi fazer a Abigail como sua noiva, ele a vê em estado de quase desencarnação, em quase morte. E aí Abigail fala a ele sobre o Cristo, sobre essa mensagem que ele deveria perdoar, que ele deveria ter paciência, que ele deveria buscar conhecer o cristianismo. E em pouco tempo Abigail desencarna, deixando Saulo fora de si e revoltado, porque o cristianismo, aquela mensagem daquele carpinteiro lá chamado Jesus de Nazaré, tinha roubado a sua noiva. Tinha tirado dele todo aquele amor que ele criou como expectativa para o futuro. Então, para ele entendeu que o cristianismo, o Jesus, foi o culpado de ter tirado a noiva dele e perder toda a esperança do futuro com a futura esposa. Você imagina o quanto é difícil, né, a gente perder alguém ou perder algo, principalmente alguém que a gente ama muito, né? Muitos se revoltam, como Saulo se revoltou, outros duvidam até de Deus, né? Que Deus é esse? Que Deus que tira? Mas Saulo, ele não duvidou, porque ele era muito crente em Deus, né? No conceito de Moisés. E o que tirou a noiva dele, a Abigail, da vida dele, foi o Jesus. Foi essa nova ideia. E aí ele descobre e ele obtém informações de Ananias. Ananias era aquele homem super dedicado ao cristianismo, a dar apoio ao movimento cristão. E em uma empreitada de Saulo, ele prende algumas pessoas e uma delas ele pega, ele sabia que essa pessoa tinha muita influência, conhecimento do Ananias, e ele tortura essa pessoa. Né? Vocês sabem que naquela época a tortura era muito pesada, né? A gente vê alguns filmes, né, do Cristo levando chicotada, que até nas pontas do chicote tinha garras onde se grudava na carne e arrancava a carne. E aí conta Emmanuel no livro Paulo e Estevão que um desses presos que foi torturado por Saulo, e na verdade a ação foi feita por soldados romanos, ele pega um ferro com a ponta. E vocês sabem que a maior dor do corpo humano é quando o ferro entra aqui e arranca essa ponta da unha, né? Arranca a unha. É uma dor imensurável. E foi esse tipo de tortura que Saulo ordenou àquele homem,
até esse homem não aguentar mais e dizer onde se encontrava Ananias. Né? E aí Saulo pede autorização para ir até a cidade de Damasco, onde se encontrava Ananias. E aí é onde Saulo chama 3 companheiros dele, amigos muito próximos, para ir até Damasco e encontrar Ananias e prendê-lo e trazer de volta à prisão e interrogá-lo para saber como está se estruturando toda essa ideia dessa nova mensagem desse Jesus. Se a gente fizer um comparativo, né, das guerras santas, das perseguições na Idade Média, as inquisições, a gente vê que sempre em nome de Deus, aqueles homens daquela época buscavam impor as suas ideias. Né? E Saulo não aceitava de forma alguma essa nova ideia. Ele não queria de forma alguma que essa ideia se espalhasse. Ele queria sim que essa ideia morresse, que essa ideia fosse por água abaixo. E como é que ele faria isso? Matando aquelas pessoas que espalhavam essas ideias. E foi o que aconteceu na Idade Média. Né? Qualquer ideia contrária ao cristianismo, que as pessoas entendiam como cristianismo, por equívoco de entendimento, elas ceifavam a vida dos outros, daqueles que pensavam o contrário. E aí a gente traz nos dias atuais, né? O quanto a gente ceifa a vida de quem pensa o contrário da gente. Fulano não pensa igual a mim, então não quero saber dele. Fulano não aceitou o que eu disse. Se a gente encontra amigos de outras religiões, a gente muitas vezes quer impor a ideia espírita, né? Mas, na verdade, a ideia espírita ela não deve ser imposta. Ela deve ser dita, mas ela é aberta às pessoas. Né? Assim como cada um de nós veio em algum momento para a doutrina espírita, seja por simplesmente entender de uma forma mais clara essa nova ideia espírita, ou pela própria dificuldade da vida, né? Por alguma situação que vinha passando, né? E aí a gente chama assim, ou veio pelo amor, veio pela dor. Mas na verdade, ninguém vem ao espiritismo, à doutrina espírita por amor, porque amor se constrói, né? A gente não ama alguém que não conhece. Então, é preciso existir uma relação de conhecimento do outro. Eu e a doutrina espírita, eu começo a conhecer, ela me ensina e opa, é isso. Então eu passo a amar o conhecimento que a doutrina espírita me dá. E aí Saulo, na sua revolta íntima por ter perdido sua noiva e depois querer encontrar Ananias, ele parte em viagem com os 3 amigos e naquele meio do caminho acontece o grande estalo da vida de Saulo. Né? No meio daquele caminho, o caminho de Damasco, Saulo vê uma luz diferente, uma luz que brilhava igual ao sol. Palavras de Emmanuel, no livro Paulo Estevão. E aí, aquela luz começa a se aproximar, se engrandecer diante da visão de Saulo, mas apenas Saulo via aquela luz. Os companheiros que seguiam a viagem com Saulo viu uma tonalidade diferente, né? Porque você sabe que naquela região ali da Turquia existe muito deserto, e o deserto é muito quente, e o sol é muito forte. Então a luz que vinha, quando Saulo enxergava aquela luz diferente da do sol, passa ele não consegue olhar de forma... É simples, basta a gente olhar para o sol ao meio-dia que a gente não consegue fixar o olho.
E olhe que o Sol está a milhões e milhões de quilômetros da Terra, né? A gente tem a proteção da camada de ozônio da Terra, que filtra os raios ultravioletas e alivia um pouco essa luminosidade. E então, imagina aquela luz se aproximando de Saulo e ele não consegue suportar aquela luminosidade, ele fecha os olhos. Só que no momento em que ele fecha os olhos, e aí é onde entra a questão da vidência, ele passa a enxergar um homem vindo nessa luz. E ele fica extasiado, o que é isso? O que é que está acontecendo? Vocês imaginem a gente caminhando e do nada uma luz forte dessa aparecer. Né? Se a gente está numa instituição espírita dentro ali de 4 paredes, uma casa pequena, e se a gente tiver evidência, a gente vai ver um espírito superior entrando, ele vai iluminar. Quem tiver evidência, ele vai iluminar aquele ambiente. Né? Vamos falar aí um espírito mediano, mas imagina o Cristo, imagina Jesus se aproximando. E Saulo, naquele momento, ele se perde, se torna uma criança, e aí ele pergunta: quem és tu? E aí Jesus, na sua brandura, no seu entendimento da limitação momentânea de Saulo, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo faz a pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus. Vocês imaginam? Saulo conhecia a história de Jesus, né? E quando Jesus se identifica, Saulo compreende no seu íntimo o poder extraordinário que aquele homem tinha. Porque até então ele conhecia a ideia cristã daquele carpinteiro, Jesus de Nazaré, que queria espalhar, e no entendimento dele ele queria, essa ideia iria aniquilar a ideia de Moisés, né? As crenças da época. Então ele estava na sua razão, assim como nós estamos nas nossas razões quando debatemos e entramos em choque com outros. E aí Saulo começa a entrar no ponto de mudança. Todos nós passamos por esse ponto de mudança, seja onde for. A vida, ela sempre nos traz um sentido contrário quando a gente está caminhando no sentido contrário que devemos caminhar. A vida tem contrários. Quanto mais a gente permanece naquele determinado ponto de equívoco, Deus permite que as coisas venham até nós para que a gente possa perceber, que a gente enxergue esse sol que brilha de uma forma mais forte para que a gente mude naquele ponto. E é assim que acontece o crescimento espiritual, é assim que a gente evolui espiritualmente, é assim que a gente vai se limpando das intempéries da vida, das coisas que a gente vem plantando de forma equivocada, não errada, porque o erro ele acontece quando a gente entende aquilo, mas quando a gente não conhece, a gente se equivoca. Vamos entender assim. Porque para muitas pessoas a palavra erro ela tem um significado muito forte, né? E a gente não precisa se punir enquanto isso, mas compreender que temos nossa limitação e que a gente é capaz de passar deste para esse ponto. E aí naquele momento foi isso que Saulo fez. E aí começa esse momento de transformação num diálogo entre Jesus e Saulo. E Jesus começa a dar orientações a Saulo de como para onde ele deveria ir e
E aí é quando Jesus orienta-o a buscar Ananias. Só que tem uma questão interessante. Jesus vai até Ananias. E Ananias tinha a mediunidade de enxergar Jesus, e eles conversavam muito. Jesus o orientavam muito. E Ananias sabia que Saulo estava indo a Damasco para prendê-lo e torturá-lo, e talvez até matá-lo. E aí nesse diálogo entre Jesus e Ananias, Ananias questiona ao Cristo: Senhor, o Senhor fala que eu devo receber Saulo? Sim, Ananias, você vai receber o Saulo e você vai direcioná-lo a um novo caminho. Você dará todo o direcionamento, toda a direção e orientação por onde ele deve ir. Daqui a 3 dias ele estará contigo. Mas, Senhor, Saulo está vindo para me perseguir, para me prender. Mas é isso, Ananias. Esse é o trabalho. E aí, durante 3 dias, Saulo se encontra cego, se encontra perdido. Você imagina o que é um homem na sua mais alta postura de orgulho, inflexível, e quando ele encontra o Jesus, ele se derrete, porque é isso que o amor faz. Jesus ele poderia, como um homem comum, poderia se magoar porque Saulo estava perseguindo e matando os seus seguidores. Mas, ao contrário disso, o que é que Jesus fez? Ele poderia orientar os seus seguidores a fugir. Olha, Saulo e seu bando está vindo por aqui, vamos fugir para tal lugar. Mas não, ele vai direto a Saulo, buscá-lo para si. Né? E quantas vezes a gente toma a postura de expulsar aqueles que pensam diferente da gente? No centro, fulano não quer saber de mim, não me dá atenção, acho que fulano tem inveja de mim. Mas por que a gente pensa isso? Porque a gente está baseado no conceito de que nós devemos fazer as coisas dentro da nossa instituição espírita baseado nos outros e não baseado no que temos que fazer, baseado no Cristo, né? Em busca do nosso crescimento, da nossa melhoria espiritual. E aí Saulo vai até Damasco e lá ele encontra Ananias. E Ananias, na sua postura cristã, após a orientação do Cristo, recebe a Saulo. E aí, dali em diante, ele começa a orientar Saulo, a direcionar Saulo, e através da sua mediunidade de cura, ele consegue trazer de volta a visão de Saulo. E aí Saulo, nesse meio termo, nesse caminho, Saulo faz a grande pergunta a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Aí vocês imaginam antes o homem frio, orgulhoso, inflexível, não admitia erros, não admitia que ninguém passasse por cima dele ou que a sua fala fosse maior ou melhor que a dele. Agora o homem simples, humilde, e pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Saulo começa a ter uma nova postura de vida. Agora, não mais Saulo, e sim Paulo. Paulo vem com essa nova roupagem, com essa nova ideia, com essa nova estrutura espiritual que é se dedicar-se à mensagem cristã. Vocês imaginam que é uma mudança dessa, né? Você está numa postura de matança, porque era isso que Saulo fazia, ele matava. E agora ele vai ressuscitar vidas para o Cristo. Ele vai levar a mensagem cristã
E como Paulo tinha uma facilidade da oratória, ele tinha um conhecimento religioso, né? Ele acreditava em Deus, e quando ele começou a entender essa nova ideia de que ela falava sobre Deus, falava sobre o Pai, falava sobre o amor, é tanto que nas suas cartas Paulo fala muito sobre o amor. O amor para Paulo é uma das maiores potências do ser humano como espírito. Então é tanto que uma das frases de Paulo diz ainda... Deixa eu procurar aqui, cadê? Ainda que eu fale a língua dos homens e fale a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Então, se eu não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o sino que retine. Mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não serei nada. Ou seja, o amor é a base de tudo. Mas eu não estou falando do amor de relacionamento, mas o amor de compreensão, de entendimento, do amor de busca ao crescimento espiritual. Então, Paulo ele começa a espalhar essa boa nova. O homem que tinha o poder da palavra, o poder da oratória, agora espalha a nova ideia de Jesus. Então a gente começa a entender que a vida sempre traz para nós pontos de mudança. Se a gente trouxer, fizer um comparativo, por exemplo, como de Paulo e Kardec, vocês vejam que eram dois homens simples, no sentido simples, no sentido dessa nova vida, mas homens comuns, fluentes em sua sociedade, Saulo de Tarso e Hippolyte Léon Denis Rivail, futuro Allan Kardec. Então, eram homens que viviam as suas ideias, Saulo como religioso, homem de negócios, que ele assumiu também um dos negócios do pai, Kardec como pesquisador do magnetismo e professor. Até um dia que algo desperta os dois. Saulo é desperto pela ideia cristã, através de Jesus, e Kardec é desperto por um simples convite. Olha como as coisas acontecem de forma simples. O convite feito a Hippolyte Léon, ao senhor Hippolyte, para ir a uma reunião onde mesas flutuavam. E aquilo intrigou ele. É quando ele passa a pesquisar tais acontecimentos e busca entender sobre aquilo, porque como homem de ciência, ele queria entender o que havia por trás daquilo. Mas aí, no desenrolar das histórias, os espíritos, Jesus e Verdade, vêm até esses dois homens e direcionam-os. E nada na vida acontece sem toda uma estrutura espiritual por trás. E aí Kardec, ele pergunta ao Espírito Verdade se a missão dele pode falhar. E o Espírito Verdade diz, sim, pode falhar. Mas essa estruturação, você acha que Deus coloca toda um projeto, uma proposta espiritual na mão de um homem só? Não, Hippolyte. Não. Existem outros. Se você falhar, tem outros. Ou seja, nós definitivamente dependemos muito mais do trabalho espiritual, do trabalho espírita, do que o próprio trabalho que a doutrina espírita necessita da gente. Então, enquanto trabalhador da doutrina espírita ou qualquer segmento, nossa base, nosso direcionamento deve ser em Jesus, em Deus, não nas pessoas. A doutrina espírita nos traz o conhecimento para que a gente desenvolva o conhecimento
e nos desenvolva espiritualmente, porque quando a gente desenvolve espiritualmente, nós abrimos um leque. É como se eu me aproximasse da janela e o horizonte se abrisse. O horizonte eu passo a enxergar novos mundos, eu passo a enxergar além da montanha, eu consigo ver o sol que brilha atrás da montanha. Falando numa linguagem figurada. É preciso que eu comece a estudar para que a minha mente possa se abrir. Nada contra, isso é uma opinião minha, nada contra os romances. Mas eu assistindo uma palestra de um pesquisador, um filósofo espírita, inclusive essa semana de Fortaleza, Lindenberg, ele falava sobre uma pesquisa que foi feita entre os espíritas dos 10 livros mais lidos pelos espíritas. E vejam, dos 10 livros, 8 eram romances. Ou seja, as pessoas, 20% dessa pesquisa, apenas 20% das pessoas pesquisadas, elas estudavam algum livro que trazia informações informações doutrinárias, informações de pesquisas, de conhecimento. Ou seja, 80% dessas pessoas buscavam mais romance, uma história espiritual. Ou seja, então 20%, se a gente for ampliar isso para o movimento espírita, a gente entenderia que 20% dos espíritas, apenas 20% se dedicam à pesquisa e aos estudos. Claro que isso é apenas um comparativo. Se a gente for abrir para todos os espíritas brasileiros, a gente teria uma proporção bem diferente disso. Mas dentro dessa pesquisa, as pessoas não estavam buscando o conhecimento, o desabrochar disso. Então, quando Kardec busca essas informações com o Espírito Verdade, e o Espírito Verdade responde a Kardec: se tu falhares, outros virão, porque o projeto não está baseado no Senhor. E aí Kardec assume de fato a sua potencialidade, transforma-se no homem simples, de vida como um professor, como um pesquisador, e passa a dedicar-se totalmente à pesquisa espírita, a essa nova ideia. É assim como Paulo fez também. E então, ambos começam a se dedicar. E aí Kardec pergunta: o que queres que eu faça? Kardec, agora sua missão é espalhar esse novo conhecimento. E Kardec o fez. Kardec se dedicou tanto ao estudo dessa nova ideia do espiritismo, que em determinado momento a sua esposa passou a... Quem assistiu o filme Kardec vai lembrar dessas histórias, que ela começa a dar aula para poder sustentar a casa. Devido a Kardec ter se dedicado tanto aos estudos, à pesquisa, à divulgação do espiritismo, que ele ficou sem trabalho. Chegando num futuro, Kardec perder as forças físicas, inclusive o Espírito Verdade fala isso para ele, que ele poderia viver muito mais, mas como ele iria se dedicar muito tempo à doutrina espírita, a energia espiritual dele ia se desvaindo aos poucos, porque ele ia se desprender muito mais. Então Kardec desencarna muito antes do que ele poderia realmente desencarnar. E aí desses momentos ele pede para Amélie que, no momento que ele já estava muito debilitado, ele pede para Amélie marcar alguns encontros, e ele fala para ela: se em um desses encontros eu desencarnar antes, eu lhe peço que você vá
Não deixe que esse encontro, não permita que não aconteça. E aí, Kardec, em um determinado momento, ele vai até o portão de sua casa atender uma visita e ele tem um infarto fulminante e cai, e desencarna. A Amélie, na sua simplicidade, no seu amor de dedicação a Kardec, faz todos os preparativos, sente a perda do amado e faz todos os preparativos, faz o sepultamento e vai até a reunião marcada. Vejam que história linda. Vocês imaginam se hoje o seu esposo, a sua esposa, o seu filho desencarnasse hoje e depois de amanhã você tivesse um compromisso já assumido no centro espírita ou numa outra religião, ou seja, como for, como você se portaria? Então é necessário que a gente se desprenda de muitas coisas, dos nossos equívocos, dos nossos pensamentos em relação às outras pessoas. Não estamos aqui pelos outros, estamos por nós mesmos. Estamos em busca da nossa mudança, assim como Kardec e Paulo fizeram. E eu lhes pergunto, vocês têm perguntado a Jesus o que Ele quer que façamos? Quando a gente se põe nessa postura, nós crescemos enquanto espíritos, porque nós abrimos a possibilidade de Jesus penetrar no nosso íntimo. Inclusive o próprio Jesus deu esse exemplo. Quando ele vai ao cego Bartimeu, ele encontra o cego e pergunta: o que queres que eu faça? Ora, um homem cego, o homem cego ele poderia: Senhor, peraí, eu sou cego, então como é que tu me perguntas isso? Se eu sou cego, eu quero que me cures. Mas Jesus queria saber dele. Da mesma forma que Jesus, quando curava, ele perguntava, ele não dizia, vai que eu te curei. Ele falava àquele que foi curado, vai, segue, a tua fé te curou. Então, assim, é uma postura tão humilde, né? Um exemplo de humildade tamanha de Jesus, porque ele é um homem, um espírito do porte que ele tinha. Ele apareceu para Paulo, para o então Saulo, numa luz equiparada ao sol, palavras de Emmanuel. E ele tinha todo o conhecimento, todo o poder para dizer e fazer o que ele quisesse. Mas ele queria exemplificar. Quantos de nós exemplificamos? Estamos sendo exemplos para as pessoas lembram de nós como exemplos de vida. Nós cometemos erros, mas erros, os equívocos, aliás, eles fazem parte do aprendizado. É necessário se equivocar em determinado ponto, refletir nesse ponto e crescer nesse ponto. Foi isso que ambos fizeram. E quando Jesus põe essa postura humilde de perguntar ao cego o que ele queria, e aí o cego fala, Senhor, eu quero que me cure, eu quero ver novamente. E aí Jesus impõe a sua mão e o cego torna a ver. Porque tudo que Jesus fazia tinha um porquê, né? Ele queria deixar uma mensagem por trás daquilo ali. Ele queria fazer com que as pessoas entendessem do potencial espiritual que cada uma delas tinham, mas que bastava compreender e entender e desenvolver esses potenciais. E aí a gente vem nos dias atuais e busca entender como é que a gente está buscando... Aliás, a gente busca questionar como nós estamos buscando essa transformação. Será que nós estamos enxergando a luz que está vindo a nós? Estamos enxergando Jesus que está aparecendo nessa luz com suas mensagens, seus ensinamentos? Hoje, mais aberto através da doutrina espírita, porque a gente começa a entender, através dos estudos, aquilo que Jesus fazia.
e o que Jesus realmente queria falar através das suas parábolas. Será que nós estamos refletindo todos os dias? Ou será que nós ainda estamos nos deixando envolver pelo sentimentalismo humano? Nós somos espíritos vivendo no corpo de carne. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Ainda estamos apegados aos nossos conceitos materiais. Nós nos apegamos por alguém que nos ofende. Nós nos apegamos por um objeto que é nosso e que achamos que ninguém pode pegar ou tocar. Nós dizemos que somos donos do outro, porque ela é minha, ele é meu, mas no sentido de posse. Mas quando a gente perde, a gente se desespera. A fé vai por água abaixo. A crença, muitas vezes, em Deus se perde no vazio e nós nos perdemos na estrada de Damasco, da vida. E aí, meus amigos, quando a vida volta e traz de volta o nosso caminho e a gente se reacende na luz. E aí Jesus vem trazer, através da doutrina espírita, do Consolador prometido, aqueles ensinamentos que a gente faz, que a gente traz para a nossa vida e realizar essa transformação. Quando a gente se apega a detalhes, principalmente mágoa das pessoas, isso reflete no nosso corpo. Né? Conta a história, um fato que ocorreu com Chico, que uma pessoa do meio de Chico, muito próximo a Chico, teve um momento em que ela ofendeu a Francisco. E Chico guarda aquela mágoa por um tempo. E aí, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E Emmanuel aparece para Chico e fala para ele: Chico, lembra daquela situação que ocorreu há 3 meses atrás com uma pessoa tal? Essa mágoa que você guarda vem trazer para você um problema físico. A gente sabe que hoje a medicina já fala que a mágoa reflete em algum ponto criando câncer no corpo físico. Algumas pessoas desenvolvem em um determinado ponto, outras em outro. E então, Emmanuel fala, na região do seu coração há um espaçamento mais escuro, porque a fragilidade de Chico era no coração. Né? Muitos têm no estômago, por isso que alguns desenvolvem o câncer de estômago. Eu mesmo, meu ponto mais singelo, mais sutil, mais fraco é no estômago. E então, e aí Chico pergunta a Emmanuel: Senhor, mas o que é que eu faço? Como é que eu posso fazer? Chico, pesquisa o que ela gosta e dê de presente. Mas Senhor, ela que me magoou e eu tenho que fazer o contrário? Mas a receita não é minha, Chico, é do Cristo. Então vai lá e dá de presente aquilo que ela gosta. Chico descobre que essa pessoa queria uma máquina de costura e vai, compra, parcela em várias vezes, que o salário de Chico era muito pequenininho, e parcela essa máquina de costura e dá de presente. E ali naquele momento que Chico Xavier entrega o seu presente, ele vê um clarão partindo do peito daquela mulher. E aí Emmanuel se aproxima e fala assim: muito bem, Chico. Agora sim, nada melhor do que o perdão, porque ela te perdoou, ela entendeu que aquela mágoa não existia mais, então dela saiu aquele clarão. E aí então Chico vai leve para casa, segue a sua vida leve. E assim é a vida da gente, né? Quantas vezes a gente se desprende para realmente perdoar quem nos magoou, né? Quantos momentos
por equívoco de uma palavra, de uma atitude, fez um mal para a gente. Né? Então busquemos, meus amigos, busquemos que essa mudança que ambos, esses grandes nomes, esses grandes vultos da humanidade, Paulo de Tarso e Allan Kardec, tiveram em suas vidas, que possamos também realizar. Nós não precisamos fazer grandes feitos, né? Certa vez, eu nas minhas ideias de que achava, eu trabalho uso a palavra e as mãos, será que eu fiz mal a alguém no passado? E aí um espírito amigo chega para mim e fala assim, não, o que tu pensas não é verdade, né? Aquilo que tu faz hoje é porque você quis, você pediu para abraçar aquilo. O único mal que você fez foi para você mesmo no passado, né? Suas ações equivocadas que te fizeram mal. Mas nada, não se preocupe que não existe espíritos que você magoou, que você fez mal. Não, nada disso. E é aí que muitos de nós, espíritas, entendemos muitas coisas equivocadas. Nós estamos aqui para sofrer? Não estamos para sofrer. O sofrimento, ele é conforme o nosso entendimento em relação a ele. Se damos muita importância ao sofrimento, à situação que estamos passando, ele vai ser a pior coisa do mundo que pode acontecer. Mas quando a gente passa a entender que aquele sofrimento faz parte de um processo de aprendizado, de crescimento espiritual, nós entendemos, enxergando de uma outra forma. Ou seja, é o ponto de vista. O meu ponto de vista é diferente do seu ponto de vista. E é aí onde entram os equívocos de ideias. Mas sigamos por nós mesmos e principalmente pelo Cristo. Não é uma atitude egoísta seguir por nós mesmos, porque precisamos do outro para crescer. O outro nos ajuda a crescer, mesmo aquele que tem uma ação e uma atitude equivocada. Então, meus amigos, muito obrigado. Essas são minhas palavras. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que possamos refletir sobre essa mudança de Paulo em sua vida na estrada de Damasco, que possamos caminhar na nossa estrada e que sigamos com a luz. Eu vou encerrar com uma oração para que essa oração venha a nos envolver e trazer a presença mentalmente do nosso Cristo. Que busquem a imagem do Cristo nesse momento para que a gente possa entrar em comunhão, em ligação com Ele. Senhor Jesus, fazei-nos instrumento da Tua paz, fazei-nos homens e mulheres servidores das Tuas ideias, que possamos, Senhor, ser luz nas estradas de Damasco e de outros, que possamos ser como a luz que envolve o caminho na escuridão, que possamos, Senhor, voltar a enxergar a verdade, que possamos ser para o outro o porto seguro que os inseguros ainda têm em suas vidas. Jesus amado, assim como um dia foste até Saulo e mudaste o caminho dele, muda o nosso caminho. Dá-nos aquilo que é necessário, não o supérfluo, mas o que realmente precisamos ter para ser melhores no futuro. Senhor, abençoa cada lar dos que aqui estão presentes, dos que no futuro irão escutar essas palavras. Abençoa cada familiar, cada parente, cada vizinho. E nos abençoa, Senhor. Nos fortalece o Espírito para que possamos continuar nessa empreitada chamada cristianismo. Ilumina-nos, nos abençoa e nos fortalece a alma. E assim seja.